Terceiro tipo de pronome, o pronome possessivo. O pronome possessivo são aquelas palavras que nos transmitem a ideia de posse. Então, meu, minha, meus, minhas, seu, sua, seus, teu, tua, nosso, vosso. Então, todos esses exemplos são pronomes possessivos. Vamos ver dois exemplos. A bolsa é minha. Nosso carro estragou. Então, todas essas palavras que nos remetem à ideia de posse são palavras consideradas pronomes possessivos. Então, depois eu vou deixar aí o quadro com a pessoa verbal e o pronome possessivo que acompanha, tá? Quarto tipo de pronome, o pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos são aquelas palavras que nós vamos usar para indicar a posição do elemento em relação à pessoa no discurso, ou ao espaço, ou ao tempo. Então, são aquelas palavras esse, essa, este, esta, isso, isto, aquele, aquela. Então, todas essas palavras são pronomes demonstrativos, porque estão indicando a posição de alguma coisa que nós queremos falar. Aí vai aquelas dicas que a gente sempre se confunde entre qual é a diferença de este, essa, aquele. Então vamos lá. Quando o elemento está próximo de quem fala, aqui no caso eu, nós vamos utilizar este, esta, estes, estas, isto. Então, este quadro é branco. Então, próximo de quem fala, este, esta, isto, estes, estas. Então, quando o elemento está próximo de quem fala, nós utilizamos estas palavras aqui. Quando o elemento está próximo de com quem eu estou falando, nós vamos usar esse, essa, isso. Então, esse celular é novo? Então, próximo de com quem se fala. Esse, essa, esses, essas, isso. Então, quando está próximo de com quem nós estamos falando, nós vamos usar estas palavras aqui. Então, faz de conta que a pessoa está com uma garrafa na mão. Essa garrafa é sua, porque está na mão dela, está próximo dela, o elemento está próximo dela, não está próximo de mim. Agora, quando o elemento não está próximo nem de quem está falando e nem de com quem eu estou falando, nós vamos usar aquele, aquela, aquilo. Então, tá ali no chão, tá longe. Nós estamos conversando aqui e o elemento está longe. Longe, vou trocar aqui, longe do emissor e do receptor da mensagem. Emissor, quem fala, receptor, quem recebe a mensagem. Aquele,
ou aqueles, aquela, ou aquelas, e aquilo. Então, aquelas roupas que estão jogadas ali são suas? Então, é o que está longe do emissor e do receptor da mensagem, tá? Depois que terminar essa parte, eu vou colocar ali o quadro com todas as explicações. Mas essa dica é muito importante, muito legal da gente gravar, tá? Quinto tipo de pronome, o pronome indefinido. O pronome indefinido, ele vai acompanhar ou substituir o substantivo de maneira vaga, de maneira imprecisa. Então, vamos aos exemplos. Nenhum vestido serve em Joana. Nenhum pronome indefinido e está acompanhando o verbo, o substantivo vestido, e ele está acompanhando de uma maneira imprecisa, assim, né? A gente não sabe quantos vestidos a Joana experimentou, mas a gente entende que não tem ali um vestido que sirva em Joana. Agora, alguém chegou atrasado. Neste caso, alguém, pronome indefinido, está substituindo o substantivo, é a pessoa na frase. Só que a gente não sabe quem é, a gente sabe que alguém chegou, mas a gente não sabe quem é a pessoa. Então, ele substitui o substantivo de uma maneira imprecisa, a gente não sabe quem chegou. Agora, outras viagens virão. Pronome indefinido. Outras. A gente sabe que vai ter alguma viagem, mas a gente não sabe para onde vai ser, que viagem é essa, quando vai ser. Então, acompanha o substantivo viagem, mas de maneira imprecisa. A gente sabe que vai ter, a gente só não sabe quando, onde, como que vai ser. Agora, os pronomes indefinidos, eles são classificados em variáveis e invariáveis. O que isso significa? Significa que alguns pronomes vão variar em gênero, número, para concordar com a frase. Então, pronomes variáveis são outro, que vai variar em outras ou outra, né? Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, algum, que vai variar em alguma, alguns. Deixa eu ver se tem mais exemplos. Pouco, pouca. Pouco vai variar em gênero e número. Enfim. Agora os invariáveis. O que isso significa? Que os invariáveis eles não vão mudar, independente de se da frase estar no singular, no plural, de ser uma frase que tem um substantivo feminino, masculino, não vai mudar. Que é o quê? Alguém, quem, algo, ninguém, e por aí vai.
Quando terminar essa parte, aí eu coloco o quadro lá com todos os exemplos. Então, os pronomes indefinidos têm a função de acompanhar ou substituir o substantivo na frase de maneira incerta, imprecisa, né? Então, estes são os pronomes indefinidos. Sexto tipo de pronome, o pronome relativo. O pronome relativo, ele refere-se a um termo já dito anteriormente na oração e ele tem o objetivo de não repetir a mesma palavra ou o mesmo termo. Então, a gente faz a substituição por um pronome relativo. Vamos lá. Exemplo número 1. Os temas sobre os quais falamos são importantes. Exemplo número 2. São plantas cuja raiz é profunda. Então, vamos lá. Quais são os pronomes relativos presentes nessas duas orações? Na primeira, pronome os quais, pronome relativo, que está se referindo à palavra temas, ao substantivo temas, e tem como objetivo substituir as palavras, nesse caso, palavra temas. Então, aqui dentro, vamos tentar analisar um pouco esse contexto. Provavelmente, dentro de um texto, essa frase aqui viria depois da gente ter dissertado sobre alguns temas. E como a gente já falou sobre eles anteriormente, a gente vai usar aqui o pronome relativo, que a gente vai entender que ele faz referência àqueles temas que nós falamos, conversamos, debatemos anteriormente, ok? Já no exemplo número 2, o pronome relativo nessa oração é a palavra cuja. Cuja é um pronome relativo que está entre dois substantivos, plantas e raiz, e faz referência à palavra plantas. Então, ele está se referindo à palavra plantas, ok? Agora, os pronomes relativos, eles também são variáveis e invariáveis. O que isso significa? Que eles variam em gênero e número para concordar com o termo que acompanha, com o termo que eles estão se referindo, tá? Então, variáveis os quais, as quais, o ou a qual, cujo, cuja, quanto, quanta, quantas, quantos, enfim. Os invariáveis, onde, quem, e tem mais um, que. Então, esses são os pronomes relativos. Depois que terminar essa partezinha, eu vou deixar o quadro lá para quem quiser printar, para quem quiser copiar, dos pronomes relativos, variáveis e
invariáveis.